Oi, gente. Oi, gente. Sejam muito bem-vindos. Estamos ao vivo. Tá confirmado aí? Tá todo mundo me vendo? Boa noite, boa noite. Boa noite para quem tá chegando. Estamos ao vivo para a nossa live fora do casulo. Chegando todo mundo. Boa noite. Hoje a gente tá chique, gente, em duas redes. Então, ó, tá lacração. Vocês me veem bem? Escrevam aí pra eu saber se vocês me veem bem. Todo mundo me escuta bem? Como é que vocês estão, gente? Vamos mandando o aviãozinho, convidando. Essa live fora do casulo vai ser hoje babado. Chegou o grande dia da gente falar, né, sobre a agorafobia, sobre o medo, sobre os medos, né? Sobre estar sozinha, sobre não conseguir sair de casa, tá paralisada no medo, no pânico, né? E eu sei que vai ser uma live muito legal, vai ser informativa e eu quero trazer também hoje aqui para vocês algumas dicas do que fazer nessas horas, quando o medo, quando a angústia, a agorafobia, o pânico, eles batem na nossa vida e vai nos paralisando dentro desse lugar. Hoje eu quero trazer essas informações para ajudar vocês a sair fora do casulo. A live é fora do casulo porque a ansiedade muitas vezes nos coloca dentro de um casulo e a gente vai ficando fechadinho lá dentro e vai ficando cada vez mais difícil de sair desse lugar. Então hoje essa live é para ajudar vocês a sair para fora do casulo e eu sei que vai ser transformador, vai ser libertador. Então, se você puder, pega aquele aviãozinho que tem ali embaixo e envia para alguém, convida alguém para participar dessa live. Manda aí para aquela tua amiga que tu sabe que teve uma crise de ansiedade, né? Para aquele vizinho, para alguém, para a mãe, para o marido, enfim, para quem for aí. Vamos enviar essa live para alguém que está precisando dessa informação, né? A internet tem essa possibilidade da gente alimentar nossa mente com conteúdo de valor, de qualidade, que pode transformar a saúde emocional de alguém. Então, convidem pessoas para estar assistindo essa live. Lembrem de dar o coraçãozinho aí, porque aí ajuda a mostrar para a rede que esse conteúdo é interessante e ela envia para mais pessoas. Muito boa noite, Fernanda, Pamela, Patrícia, Thelma, meu primo Orestes Júnior. Sejam todos bem-vindos, gente. Que prazer falar com vocês, que prazer, tá? Então lembrem de dar likes e convidar alguém para participar da live, porque hoje a gente vai falar sobre agorafobia. Que palavrão, né? Agorafobia, mas é uma palavra que não é muito falada, mas que produz muitas dores na nossa vida. E às vezes as pessoas estão presas na agorafobia sem saber que estão presas, né? Sem saber que aquilo ali pode estar machucando a vida dela. Ela acha que ela só está tendo uma crise de ansiedade, mas vai além da crise de ansiedade. E é isso que eu quero explicar para vocês hoje, tá? Então, lembrem de dar like e convidem alguém, certo? Eu vou tentar ir falando com vocês, eu queria estar com o meu telefone virado, porque eu tô assistindo vocês pelo meu notebook, mas eu acho que eu queria estar virada com vocês. Deixa eu ver aqui.
Pera aí, gente, que eu acho que eu vou virar meu celular. Espera aí, só um minutinho. Gente, pera aí que eu vou virar aqui, tá? Pera aí, segura aí. Pera aí que eu vou virar aqui vocês, pera aí. Que eu não gosto de não ver. Deixa eu deixar vocês aqui, pera aí. Pera que eu vou trazer vocês pra mais perto. Aí, tô trazendo o outro junto, sem problemas. Oi, gente, agora eu vejo todo mundo. Agora eu fico mais animada. Porque esse negócio de eu não enxergar o que vocês estão falando me dá agonia. Eu preciso enxergar todo mundo. Agora sim! Ai! Gente, é o seguinte. Oi, Tassi! Ana! Wesley! Um monte de gente entrando, ó. Boa noite, Luciana! Agora eu vou até... Vou deixar aqui. Ó, boa noite, boa noite. Agora eu consigo ver vocês bem. Eita, peraí que eu acho que eu mexi aqui no outro. Peraí. Aqui, agora sim, gente. Sejam bem-vindos à nossa live. Agora eu tô animada. Antes eu não tava enxergando ninguém. Eu não gosto assim. Tassi, querida Marilisa, sejam bem-vindos. Eu tava dizendo pra vocês darem likezinho nessa live pra eles entregarem, né? Pro aplicativo entregar. Dá likezinho, manda coraçãozinho. Convida alguém pra essa live, alguém que tá precisando. Nós vamos falar sobre agorafobia. Aí, gente, eu sei que tem um monte de gente sofrendo. Graças a Deus chegou o dia de eu apresentar o protocolo fora do casulo para vocês. Eu sei que vai ser maravilhoso. Agora de tarde já tinha gente me pedindo: Bruna, eu já quero o protocolo, me manda. Tassi, você me curou, já estou falando aqui sobre você. Ai, maravilhosa! Ó, o protocolo fora do casulo vai ser lacração, bombástico. E hoje a gente vai falar especificamente sobre agorafobia, tá? E aí eu quero que vocês prestem atenção e convidem pessoas. Essa live vai ser super leve e eu quero trazer aqui dicas práticas para vocês começarem a sair desse lugar. Eu vou explicar o que é a agorafobia, porque muita gente não entende, muitas vezes fica sem compreender, acha que tudo é só ansiedade, que tudo é só pânico e não é. Tá? Às vezes você tá aprisionado na agorafobia, sentindo sintomas, tratando uma coisa quando na verdade é outra. Eu coloquei hoje vários stories falando sobre isso, né? Tá aprisionada, tá com medo de sair de casa, tá angustiada, quando pensa que tem uma viagem passa mal, quando vê que tem alguma coisa para resolver não se sente bem de ter que sair de casa. Tem gente que não consegue levar o filho na escola porque tem medo de passar mal nesse trajeto. Então é sobre isso que nós vamos falar hoje. Agorafobia tem tratamento. Boa noite, Érica, Eloy, Beri Alves, Casey, querida, boa noite. Recife, Érica, de Recife, Érica Patrícia, seja muito bem-vinda. Mônica, Sheila, demais ter vocês aqui, gente, que legal. Vai ser maravilhoso, porque nós vamos falar desse tema que é badalação. E eu falo de agorafobia, gente, porque eu sofri, quando eu passei pelo transtorno do pânico, eu fiquei presa muito tempo na agorafobia, né? A prima da Ju Pessoa, que legal! Fátima, minha paciente, sejam bem-vindos, querido. Tassi, Mossoró, Rio Grande do Norte. Thelminha, boa noite, minha
seguidora fiel, que demais, que demais. Ó, deixa eu dizer uma coisa. A agorafobia tem tratamento e eu falo isso com propriedade. Eu sempre tô contando pra vocês do tanto que esse transtorno paralisou a minha vida, né? Eu não conseguia mais ir na casa do meu namorado. Eu tinha dificuldade de ir pra igreja. Eu não conseguia ir até a padaria que era na esquina da minha casa, gente. Eu ficava com medo. Eu tinha certeza que se eu saísse de casa, eu ia ter uma crise, eu ia passar mal, eu ia morrer, eu ia desmaiar, eu tava enlouquecendo. E isso foi atormentando a minha vida até o momento que eu não saí mais de casa. Eu ficava completamente presa, dias dentro de casa. Me diziam, Bruna, vamos até ali. Eu sabia que ir até ali era simples. Eu sabia que nada ia acontecer. Mas o meu corpo gritava como se ir ali fosse algo que fosse me matar. Então, ansiedade, tremedeira, coração acelerado, suor, mal-estar, enjoo, náusea, até gastrite eu desenvolvi naquela época por medo que a agorafobia causou. Medo de sair. E eu vou explicar para vocês como que isso acontece. Como que a gente sabe se a gente tá tendo agorafobia ou não? Bruna, como que eu sei que eu tô vivendo esse processo? E como sair desse processo que é o principal? Ó, a Lu tá dizendo, Bruna, eu sinto tudo isso. E eu entendo, Lu. Talvez a maioria das pessoas que em algum momento da vida já teve uma crise de pânico, essas pessoas podem desenvolver a agorafobia, porque ela é uma comorbidade do pânico. Então, sentiu uma vez uma crise de pânico, você pode ou não desenvolver a agorafobia. E às vezes as pessoas têm agorafobia, não sabem, só sentem medo de sair, não consegue mais fazer um passeio em família, sente angústia para ir no supermercado, tem mal-estar para ir na padaria e não sabe o que é, não sabe como tratar e já tá às vezes, ó, anos. Boa noite, Grace, Nilda, sejam bem-vindas, Heloíse. Ó, a Márcia disse, sensação de que algo ruim vai acontecer. É exatamente isso. Isso é o que a ansiedade gera. Eu tenho a sensação de que algo ruim vai acontecer. E aí, para não ter esse mal-estar, tu começa a ficar presa dentro de casa. Vai criando um casulo. Por isso que o nome da live hoje é Fora do Casulo e a gente vai falar um pouquinho sobre tudo isso. Então prestem atenção e fiquem comigo aqui até o final que vocês vão entender como esse processo é possível de ser tratado. Como ele é mais natural do que aparenta ser, mas ele é muito doloroso, ele causa muitas dores e é por isso que a gente precisa tratar, tá? Então, gente, mandaram já pra galera, lembrem de dar coraçõezinhos e encaminhar a live pra alguém, mas vamos entrar lá. O que é agorafobia? Eu vou escrever aqui, mas agora este canal aqui vai conseguir ler certo, mas esse aqui não vai porque eu virei o celular, tá? Mas aqui, ó. Vamos lá. Ó, só para vocês entenderem o que é esse palavrão aí, tá? Agorafobia. Agora vocês vão ficar virados porque eu virei o celular. Me desculpem, me perdoem, tá? Mas vamos lá, aqui vai conseguir ver bem. Agorafobia. Agorafobia. Ágora, gente, é praça pública. Esse é um termo, agorafobia é uma palavra grega. E ágora era utilizado para falar praça pública. E fobia é medo. É o maior pico de medo que uma pessoa pode ter. É quando dá o desespero, é o processo fóbico. Então é medo da praça. Medo da praça. De repente a praça pública, aquela praça de pessoas, começa a me causar medo.
Por isso que o nome é agorafobia. Ágora de praça e fobia é de medo intenso. Um medo irracional, é aquele medo que a gente não explica. Então, literalmente significa medo da praça. Por isso que é esse nome. Eu achei interessante falar sobre isso, porque às vezes a gente utiliza uns nomes que a gente nem sabe do que é, para que é e o que serve. Então, agorafobia é medo da praça. E eu falo isso porque eu morria de medo da praça. Eu tinha medo de ir na pracinha, de passear na praça, ao redor da praça, e medo de ir na academia, medo de ir na igreja, medo de ir na faculdade, medo de pegar ônibus, medo de viajar. Olha quantos medos vai acumulando, vai fechando a gente dentro desse lugar. E é por isso que a gente entra dentro de um casulo, tá? Então, a agorafobia acontece o quê? O corpo começa a acreditar, o nosso corpo começa a acreditar que sair de casa é perigoso. Agorafobia é quando você começa a acreditar que sair de casa é perigoso. E aí eu quero perguntar para vocês: sair de casa é perigoso? Tá sendo perigoso? Vocês se sentem assim? Bruna, quando eu tenho que ir em qualquer lugar ou especificamente em tal lugar, eu travo. O meu corpo reage como se aquilo fosse algo extremamente perigoso. Escrevam aqui nos comentários para eu ver. Érica, eu tinha esse medo da praça, mas agora me sinto e observo os pássaros. Ó, ok, tá conseguindo enfrentar. Mas tem alguns outros lugares que você sente medo e não consegue ir? Tem alguns lugares que você tá aprisionada em casa? Eu não vou porque eu sei que eu vou passar mal. A Carla, elevador, tá? Isso é processo fóbico de elevador, especificamente de elevador, tá? E esse protocolo que eu vou ensinar, Carla, ele serve para elevador também, tá? Elevador, tem gente que fica com esse processo de fobia. Onde mais? Escrevam aí. Deixa eu ver se eu viro esse daqui, para eu poder ver essa galera também. Será que eu consigo virar essa câmera? Pera aí, gente. Vão escrevendo aqui pra mim. Deixa eu ver se eu sei virar aqui. Eu acho que não, né? Ah, desculpa, essa galera aqui vai ter que ficar aqui, eu não consigo ver os comentários. Ó, tenho pavor de lugares grandes, shoppings, é terrível. Pronto. Conscientemente, como é o nome dela? Deixa eu ler aqui. A Marilisa. Marilisa conscientemente, racionalmente sabe que o shopping não é assustador, não é verdade? Mas quando ela pensa, ela lá indo até o shopping, o corpo dela reage. É assim ou não é, Marilisa? Escrevam aí. Porque o corpo identifica aquele lugar e registra na nossa mente como se aquele lugar fosse perigoso. Aquele lugar vai me causar algum tipo de crise, de dor, de mal-estar. E eu vou explicar para vocês como que isso acontece. Olha, Casey, eu venci o elevador. A Casey venceu o medo do elevador. Ó, a Marilísia, é assim mesmo. Ela sabe que não tem problema nenhum dentro do shopping. Ela sabe que ela não vai, que ela pode não passar mal nesse trajeto. Mas quando ela se imagina dentro do shopping, ela já se vê tendo uma crise. E o corpo dela, que ainda está em casa, começa a sentir os sintomas. Então ela começa a achar que ela tá tendo mal-estar, ela já começa com a tremedeira antes de sair de casa. E aí, como ela já percebe os sintomas antes de ir ao shopping, ela nem vai. Ela prefere ficar. Então, é isso que a agorafobia faz. É quando o teu corpo acredita que sair de casa é perigoso. E aí tem uma coisa que aqui é importante, gente. Sabe o que é? É que a gente começa a achar que o mundo é perigoso. O problema da gente não tratar a agorafobia é que cada vez mais ela vai fechando o circo. Cada vez mais eu vou tendo mais medo. Ó, a Carla, medo de viajar.
A Casey, ainda não consigo viajar de ônibus, tenho que tratar isso daqui. Marilisa, eu passei mal uma vez, uns conhecidos viram, fiquei com vergonha de ir e as pessoas me julgarem. Nós vamos falar justamente sobre isso. Muitas vezes, a gente... O que eu tô dizendo pra vocês aqui? Que a agorafobia é quando o nosso corpo começa a acreditar que sair de casa é perigoso. E a gente acredita que de fato vai passar mal e não sai de casa por medo dos outros me verem passando mal. E aí as pessoas vão me ver, vão enxergar minha fragilidade. Então eu não quero que ninguém saiba que eu tenho uma ansiedade. Eu não quero que ninguém me veja tendo uma crise de ansiedade. E aí é isso que a agorafobia faz. Ela começa a nos paralisar dentro da nossa casa. Primeiro, porque a gente acha que é perigoso ir até aquele lugar. E segundo, porque eu fico com vergonha das pessoas verem que eu tô tendo uma crise de ansiedade. Então a gente se preocupa com o que o outro vai falar, com o que o outro vai me julgar. E aí, gente, cada vez mais a gente vai ficando mais aprisionada dentro desse lugar de dor. Tá certo? Então, nós vamos entrar nos sintomas e também eu vou dar aqui algumas técnicas para vocês começarem a trabalhar nisso, tá bem? Márcia, eu tenho uma viagem em julho e já estou ansiosa. Então, sabe o que tu vai fazer, Márcia? Tu vai assistir essa live e no final da live eu vou apresentar para vocês o protocolo Fora do Casulo, que são 7 semanas. 7 semanas de tratamento específico para agorafobia para poder sair desse lugar. Até julho tu tem tempo de fazer o protocolo para poder viajar mais tranquila, certo? Então vamos lá. A agorafobia é o medo da gente estar em lugares e situações onde a pessoa sente que não tem como ela escapar. Então, pessoa que sofre com agorafobia, ela também faz isso. Ela recebe um convite para ir em algum lugar. Quando ela chega nesse lugar, ela tenta ficar perto da porta de saída, ou ela organiza o tempo. Ai, meu Deus, eu tenho que ver o tempo, porque eu tenho que ir embora logo. Ela quer voltar para casa rapidamente, ela não quer perder muito tempo naquele lugar. Ela quer sempre ficar no ninho de proteção, no ninho de segurança, aonde ela se sente segura, aonde ela se sente protegida. Então, quem sofre com agorafobia tem isso. Ela também tem hora marcada para chegar nos lugares e tem hora marcada para sair. Ela só senta perto de saída de emergência, porque ela também pensa, se fecharem essa porta eu vou ficar trancada. Eu preciso, como é que eu vou escapar? Como é que eu vou sair daqui? Ela não pode com a sensação de estar presa, aprisionada. Apesar de que essa sensação de estar presa, aprisionada, acontece só na cabeça de quem está sofrendo. Na verdade, as pessoas têm livre acesso a qualquer lugar, a qualquer situação. Mas dentro da pessoa que está sofrendo com agorafobia, ela não acredita nisso. Ela acha que ela vai ficar presa, que ela não vai ter como sair, tá? Ó, a Carla, medo de viajar de avião, me senti presa. Docilar da Lu, eu tenho TAG, síndrome do pânico, todos os dias coração pulando, parece que vai parar, muito medo. Isso tem que tratar. Porque se a gente não tratar isso, Carla, pode ir desenvolvendo outras doenças, né? O coração batendo rápido todos os dias não é saudável. A gente fica presa no medo, a gente vai virando uma mente tão negativa, tão pessimista, tão catastrófica, que depois fazer o caminho de volta é difícil. Por isso que eu tô dizendo, isso daqui, hoje que eu vou apresentar para vocês, é extremamente importante. Para tratar esse medo e vocês pararem de acreditar nas mentiras que a ansiedade produz, certo? Então vamos lá. Geralmente, quais são os gatilhos para quem sofre com agorafobia? Vamos lá, gatilho. Estar longe de casa é o principal, tá? Longe de casa, a ansiedade vem, o sintoma aparece. Só de eu imaginar que eu tenho que ir ao médico, então já começa coração acelerado, tremedeira,
suor, aí dói aqui, dói o peito, dói a cabeça, dá dor de barriga, tensão na cabeça, tensão muscular, bruxismo, prende aqui, ó, toda a mandíbula, né? Tensiona as pernas, começa a entrar num ciclo de sintoma, porque o cérebro está identificando que sair de casa é perigoso. E aí eu quero que vocês avaliem. Vocês que estão assistindo aqui essa live, pensar em sair de casa é um perigo? Pensar em sair de casa gera ansiedade, medo, sintoma físico? Só de pensar em sair, meu coração batia num ritmo esquisito. Ó, o descompasso. Porque começa a respirar errado, altera o ciclo da respiração, o coração começa a pulsar, começa a dar taquicardia, você se assusta, libera mais cortisol e adrenalina no cérebro, o coração acelera mais, a respiração fica mais errado, altera o pH do sangue, começa a tremedeira, sudorese e a gente entra num ciclo de medo. Tá? Então a gente precisa avaliar. Então, gatilho, estar longe de casa é um gatilho para quem sofre com agorafobia. Estar sozinho. Quem tem medo de estar sozinho, levanta a mão. Eu tenho pacientes que elas não conseguem mais ficar sozinhas dentro de casa, que precisa ter alguém junto. Preciso do meu marido, ou eu preciso saber que a minha vizinha tá em casa, ou eu tenho que saber que a minha mãe tá aqui perto, se eu ligar, minha mãe me socorre. Eu tenho que ter um suporte, alguém tem que estar do meu lado, alguém tem que estar junto comigo. E aí, alguém se identifica com isso? Não consigo mais ficar sozinha. Quem não consegue, coloca aqui. Tem que tratar. Nós precisamos tratar. Ó, a Márcia, eu, Carla, sim. Medo de estar sozinha. Sabe por quê? Porque a agorafobia já te fez acreditar que se você ficar sozinha, você não tem capacidade e habilidade de resolver um mal-estar. Imagina se eu começar a sentir meu coração acelerado aqui, eu vou ter um piripaque e já vou morrer. Eu não vou conseguir pedir ajuda, ninguém vai me salvar e eu vou ter um mal-estar. Ó, a Lu, a Regina, tá vendo, gente? Como o ciclo se repete na cabecinha de quase todo mundo. A gente acredita que a gente não dá conta da vida. De que a agorafobia, os problemas são enormes e eu sou pequenininha diante desse problema. E aí começa a gerar medo. Um medo que não acaba. Ó, Thelma, não consigo ficar em lugar algum. Nem na casa do meu filho. Acho que vou passar mal. A pressão vai ficar alta e alguma coisa pior vai acontecer. Olha quanta distorção. Thelma. Thelminha. Precisamos tratar isso urgente. Essa crença mentirosa tá te paralisando de visitar teu filho, de ter boas memórias, de ter momentos maravilhosos em família, de você viver a vida na sua naturalidade por causa de uma crença distorcida. O protocolo Fora do Casulo vai ensinar justamente isso. Vai ficar justamente isso. Tá? Bruna, eu vou ficar curada? Eu não tenho como responder isso completamente. Eu não posso assinar 100%. Mas se você executar, buscar ajuda, fizer os exercícios, colocar em prática diariamente e transformando a mente, a reestruturação cognitiva, é muito difícil não acontecer. Lembra que eu conto pra vocês que eu fiquei presa dentro do banheiro? Dentro da minha casa eu tinha medo de ir no banheiro, fazer xixi e voltar. Pra eu conseguir sair do meu quarto até o banheiro, eu precisava pegar na mãozinha da minha mãe e dizer: mãe, me leva no banheiro fazer xixi. E ainda assim eu achava que eu ia passar mal nesse lugar. Hoje eu sou uma mulher curada, livre, liberta. Nem parece que fui eu que vivi tudo isso. Quando eu conto pra vocês, parece que é uma outra pessoa que não sou eu. Mas é aqui, ó, é reestruturando a cognição,
É a forma de pensar, é a estrutura, são as crenças. Quando a gente começa a trabalhar nessas crenças, quando a gente começa a colocar o medo no lugar dele, e a gente percebe que a gente é uma mulher com capacidade, que a gente tem mais força do que a gente vê que a gente sai desse lugar. Tem que funcionar. Tem que funcionar. É estruturação, é forma de pensar, é adaptação cognitiva. E aí existem técnicas, estudos para a gente reestruturar isso. A gente está pensando de uma maneira disfuncional, a gente tem que fazer essa roda parar e fazer o caminho de volta. Ensinar ela a pensar certo. E aí sim, a gente se liberta. Se liberta. Ô Casey, tu não disse aqui que o medo do elevador tu já conseguiu vencer? Por que as outras coisas você não vai conseguir? O que é que pode te paralisar? A única coisa que pode te paralisar é a tua própria cabeça. Mas se a tua cabeça trabalhar em concordância com aquilo que você está determinando aqui nela, por que você não vai vencer? Tem que vencer, tem que funcionar. Vai funcionar, tá? Então, os gatilhos: estar longe de casa, estar sozinha, estar em lugares fechados ou aberto, lugar com pouca pessoa ou com muita pessoa. O problema é o lugar, não é a estrutura do lugar, não é a quantidade de pessoas que vai ter nesse lugar. O problema da agorafobia é o que eu acredito sobre aquele lugar. Porque a gente começa a acreditar que os lugares é que produzem ansiedade em nós. E isso não é verdade. A ansiedade já está aqui dentro da minha cabeça, dentro do que eu penso. A ansiedade é um pensamento distorcido da realidade. E aí, quando a gente começa a trabalhar nessa ressignificação, as coisas mudam. O problema não é o lugar. O problema é o que você pensa sobre o lugar. A agorafobia te faz acreditar que estar fora de casa é perigoso, porque ela coloca a culpa sempre nos lugares. É a faculdade que me dá medo. É o passeio, o trajeto até a casa da minha sogra. É o salão de festas. A gente começa a acreditar que são os lugares que produzem medo, e não é verdade. Não é verdade. O lugar é só um lugar. O que me gera medo e ansiedade é o que eu penso sobre aquele lugar. Então tá baseado numa crença, naquilo que eu acredito. Estar ambiente sem saída rápida. Por exemplo, se eu tô numa fila, me dá agonia de eu estar na fila, porque parece que eu não posso sair daquele lugar, eu me sinto presa. Dentro de ônibus, dentro do avião, dentro do metrô, às vezes até dentro do carro. Podem ser gatilhos para quem sofre com agorafobia, certo? Lembrem de dar like nessa coraçãozinho na live para o Instagram entregar, tá? E aí, gente, o que eu quero dizer? Que esse medo da agorafobia aqui, ele não é só um medo mental, mas ele é um medo que se manifesta no corpo. Então, a gente começa com o coração acelerado, a visão fica embaçada, dá tontura, dá suor, sensação que vai desmaiar. Tudo isso por quê? Porque lá no nosso cérebro dispara um sinal de alerta. Esse lugar é perigoso. Ele tá como um registro mental, uma memória traumática. Esse lugar é perigoso. E toda vez que a gente pensa que esse lugar é perigoso, o cérebro vai tentar te defender. E sabe o que ele vai fazer? Ele vai liberar um monte de hormônio para te dizer assim, ó, bora, vamos sair dessa situação. E aí esses hormônios, esse químico que o cérebro vai liberar no corpo é que vai produzir os sintomas físicos.
Imaginação de perigo, Carla. Exatamente isso. Exatamente isso. Todas as sensações físicas é só uma defesa do corpo. Não é para te fazer passar mal, não é para te levar à loucura, não é para te dar um ataque cardíaco. É só porque o teu cérebro tá acreditando naquela mentira que a tua mente tá dizendo. Esse lugar é perigoso, nós corremos risco de vida. E aí a gente precisa sair desse lugar. Certo? Então vamos lá. O corpo grita com os sintomas físicos. E a mente tá dizendo assim, ó, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem, mas o corpo tá gritando. Então é isso que acontece, a gente começa a entrar num choque, tá? Num choque. Como que funciona a agorafobia? A primeira coisa que a pessoa tem para poder desenvolver a agorafobia é uma crise de pânico, tá? Aqui, ó. Uma crise de pânico. A pessoa desenvolve uma crise de pânico, ela pode ter uma crise de pânico. Depois dessa crise, ela pode desenvolver a agorafobia, que é o medo dos lugares, né? Estou em perigo, fora do lugar, de algum lugar, geralmente a nossa casa, ou não. Bruna, todas as pessoas que têm pânico vão ter agorafobia? Não. Agora, todas as pessoas que têm agorafobia, elas tiveram pânico? Sim, pelo menos uma crise. Uma crise de pânico pode gerar agorafobia ou não. Não é uma regra, tá? Mas quem tem agorafobia passou pelo pânico pelo menos uma vez. O pânico, o nome pânico pode dar algo mais sério? Eu falo devido ao nome. O pânico é porque é o ápice do medo, tá? Uma crise de pânico é a sensação de morte iminente. A pessoa acredita que de fato está morrendo. Então, esse nome é para dizer que assim, ó, é o ápice do desespero, tá? Se ele pode causar algo mais sério, pode. Se você não tratar ele pode começar a machucar o corpo. Porque ele vai ficar trazendo muitos sintomas físicos para o corpo, muitas vezes. Então, o corpo não gosta de ficar tendo esses choques, né? De pânico. Não é saudável, né? Pro coração, não é saudável para as tuas emoções, para tua mente. Então, a gente precisa tratar. Não pode deixar isso passar. O problema é que a grande maioria das pessoas acha que pensando positivo vai dar tudo certo, ela vai melhorar, vai ficar tudo bem. E não é assim que acontece. Precisa tratar. Se não tratar, pode desencadear doenças. Por exemplo, gastrite. A pessoa tem crise de pânico, ela vai comprimindo todo o estômago, o intestino, vai liberando um ácido gástrico. Aí quando vê, desenvolve uma gastrite. Uma gastrite nervosa, uma gastrite emocional. Então quer dizer, o pânico pode ter trazido outra doença. Pode trazer. E aí a pessoa não trata, vira uma úlcera, Deus me livre e guarde. A gente começa a dizer que o pânico, ele se a gente não trata, o pânico, a ansiedade, a depressão, ela vai se tornando um câncer na alma da pessoa. Porque vai machucando, gente. Ninguém aguenta ficar só numa negatividade, toda hora assustado, toda hora com medo, toda hora com um terror na cabeça, sempre esperando o pior. Isso não é viver. É uma angústia diária desesperadora. Então, assim, eu bato na tecla de que é horrível sentir isso, mas tem tratamento. A gente precisa tratar, tá? Medicação, Márcia, a medicação, ela trata sintoma físico. Mas o que a gente está estudando aqui? Que o sintoma físico é só uma resposta da mente, do pensamento. E o remédio, ele não vai alterar o teu pensamento. O remédio não vai alterar o teu trauma.
O remédio não vai tratar a tua dor, não vai tratar o teu medo. O remédio vai tratar sintoma físico. Então, a gente toma o remédio, melhora do sintoma físico e acha que tá tudo bem, que tá livre da ansiedade. Aí a pessoa para de tomar o remédio e volta tudo de novo. Por quê? Porque não tratou a raiz do problema, que é o pensamento, que é o medo, que é o trauma, que é a dor, que é se lembrar daquele dia da crise e ressignificar, tratar o pensamento, tá bem? Bru, por que na crise o coração bate diferente do exercício físico? Que tá tudo muito aliado com a respiração, sabe, Érica? Pode bater diferente ou não. Assim, não é saudável que bata, tá? Que deu uma arritmia cardíaca. Pode acontecer. Mas o importante é sempre a respiração, é a grande válvula. O problema está na respiração, quando dá um descompasso entre a respiração e a descarga de adrenalina com o cortisol, pode dar essa sensação ruim, tá? E também, Érica, quando a gente está observando os sintomas do corpo na hora da crise, a gente está com hiperfoco. Então a gente observa coisas que na hora que a gente está lá na atividade física, a gente não está observando. Mas na hora da crise a gente tá observando tudo porque tá com medo, tá apavorado, achando que vai ter um piripaque que vai morrer. Então tem a ver mais ou menos isso, tá? Então bora lá, gente, pra gente compreender aqui, ó. A agorafobia começa então depois de algumas crises de pânico em algum lugar público, em algum lugar que tu viveu a crise. Ah, se foi dentro do ônibus, se foi no metrô, se foi no shopping, se foi aonde foi, não importa, tá? O cérebro vai fazer o quê? Ele vai associar aquele local que você teve crise, ele vai associar com o local de dor. Então, toda vez que tu se lembrar daquele local, o teu cérebro vai lembrar dor. Aquele lugar produz dor em nós. E aí, o que acontece? Produz dor, a gente começa a evitar aquele lugar. Não é verdade? Eu não vou voltar lá. Porque aquele dia que eu fui, eu passei mal. E aí, a gente cria uma regra. Toda vez que eu for para esse lugar, eu vou passar mal. E aí, o que acontece? Toda vez que eu me imagino naquele lugar, o meu cérebro, que vê minha imaginação e acredita que é uma realidade, já começa a disparar aqueles cortisol e adrenalina e o meu corpo começa a reagir como se eu estivesse entrando num ciclo de perigo. E aí eu nem saí de casa e eu já tô passando mal. Então, o cérebro associa o local à dor. Então, uma crise de pânico, o local é igual a dor. O local é igual a dor. Aonde eu tive um mal-estar, o meu cérebro associa como um lugar de dor. E vem cá, quem é que quer sentir dor? Ninguém quer sentir dor. Então, a gente foge da onde algo nos produz mal-estar. Então, se o shopping center eu tive uma crise de pânico no shopping, o meu cérebro registra isso, tá? A gente chama isso de condicionamento emocional. O cérebro registra essa memória traumática e ele associa com a dor. Então, eu lembro, se aquele lugar me produz dor, eu não posso voltar naquele lugar. Porque isso é uma defesa natural nossa. A gente não quer sofrer. Ninguém quer sentir dor. Ninguém quer sentir crise de pânico. E aí o cérebro faz uma associação. O local da crise se torna um lugar de dor. E aí eu começo a fazer o quê? Evitar o shopping. Depois eu começo a evitar a igreja. Depois eu começo a evitar o supermercado. Eu começo a fazer várias associações, porque todos os lugares começam a ser possibilidade de dor. Se o shopping me causou dor, será que eu também posso ter essa mesma dor na igreja?
Será que eu posso ter essa mesma dor dentro do elevador? Será que eu posso ter essa mesma dor na praça? E aí, eu é que não vou lá colocar em risco a minha vida. Então, para não ir até esse lugar, o que eu faço? Eu começo a evitar. E é aqui que começa o grande problema da agorafobia. A evitação. Olha ali, ó. Evita o elevador porque dói. Dói. Porque o teu cérebro associou que o elevador vai te produzir dor. Se o local causa dor, eu começo a evitação. Evitação. A gente começa a evitação. Tá? Eu vou evitar. Eu é que não quero sentir lugar de dor. O único problema de tudo isso é que a gente tá acreditando numa mentira. A gente tá acreditando numa regra que pode não ser verdadeira. Que regra é essa que me diz? Bruno, eu tive um mal-estar na fila da lotérica. Por que agora eu criei a regra? Fila da lotérica é sinônimo de passar mal. Por que se eu for na lotérica amanhã, eu vou ter que passar mal de novo? Quem disse que aquele mal-estar que eu senti na fila da lotérica não foi uma hipoglicemia que eu estava tendo na hora? Talvez eu não tivesse me alimentado bem, talvez meu corpo tivesse sentindo alguma outra coisa, eu tivesse preocupada, eu estava assustada naquele dia. Tem tantas possibilidades para a gente dar vazão para aquele mal-estar, mas o que a agorafobia faz? Ela cria uma regra. Se eu passei mal nesse lugar, todas as vezes eu vou passar mal de novo. E, gente, como que isso pode ser uma regra legítima e real? Não tem como, não. Não tem como. Porque eu passei mal hoje, quem me garante que eu vou passar mal amanhã? Tá fazendo sentido aí pra vocês? Mas na cabeça, é isso que o cérebro registra. Esse local é de dor, evita esse local que tu não vai mais sentir dor. E aí ele registra um lugar de segurança. Minha casa, geralmente, minha casa é meu lugar de segurança. Daqui a pouco, meu quarto é meu lugar de segurança. E cada vez a gente vai ficando mais presinho, mais recluso. Até o dia que a gente já não consegue mais sair do lugar. Tá? Deixa eu ver aqui que alguém me mandou uma mensagem. Deixa eu ver. Bru, boa noite. Primeira vez aqui, fui diagnosticada com TAG. Insta meu passatempo. Fiz muito tempo de terapia, mas não tive muitas perguntas respondidas sobre mim. Qual especialidade devo buscar para me entender melhor? Olha, se tu tem TAG, eu te indico terapia com algum terapeuta da abordagem TCCista, tá? TCC, Terapia Cognitiva Comportamental. Vai te ajudar, tá bom? Agora fica aqui nessa live que vai te ajudar muito também. E depois eu vou apresentar para vocês o protocolo fora do casulo. Bora lá. Então, a pessoa começa a evitar tudo aquilo que lembra a crise. Então, primeiro ela evita o shopping, depois a igreja, depois o supermercado, depois a faculdade. E a gente começa a evitar muitos lugares. Até que o corpo começa a sentir medo só de pensar em sair. O corpo começa a ficar assustado só em pensar em sair. Quando vocês começam a sentir medo só de imaginar, isso se chama condicionamento emocional. Deixa eu ver se eu coloco aqui. Ó. Condicionamento emocional. Depois eu vou pegar e vou mandar uma foto pra vocês, porque eu acabei virando o telefone e vocês estão com isso aqui tudo virado, eu sei. Nessa outra rede aqui não, eles estão vendo direitinho, mas vocês estão vendo troncho. Mas depois eu mando uma foto pra vocês, tá? Então, ó, isso aqui se torna um condicionamento emocional. Quem é que sente medo de sair de casa? Escrevam aqui pra mim. Quem é que sente medo de sair de casa? Só de imaginar
Só de pensar em sair para esse lugar que o cérebro de vocês já registrou como perigoso, vocês já sentem medo. Escrevam aqui, quem é que sente medo só de se imaginar saindo? Escrevam aqui. Ó, Carla, imaginar em viajar. Só de se imaginar viajando já sente medo? Isso é um condicionamento emocional. E quanto mais tu reforça esse pensamento, mais medo sente. E quanto mais medo sente, maior vai ficando a dificuldade de romper com esse medo. Quem? Vamos lá. Eu, Márcia, tem, ó, condicionamento emocional. Quem mais tá com condicionamento emocional aqui? Bora lá, sejam verdadeiros. Deixa eu ver essa rede, como é que tá? Ai, gente, eu queria virar essa câmera. Deixa eu tentar virar aqui, peraí. Ei, vocês aqui, ó, me digam aqui, ó, como é que eu viro a câmera pra eu ficar vendo vocês, eu ler o que vocês estão me escrevendo? Alguém me explica até qual é o botão que eu preciso apertar? Gente. Ó, a galera aqui me escrevendo e eu não sei virar a câmera. Flip câmera. Acho que eu achei. Ai, achei. Consegui, agora vocês me veem aqui de frente, tá? Eu posso ajudar vocês também. Agora, aqui vai ficar troncho. Ó lá, eu. Medo de sair só, ó. Então, tudo isso daqui, gente, pra dizer o que pra vocês? Que isso é um condicionamento emocional. O cérebro de vocês já tá condicionado a acreditar na imaginação. Porque vocês nem foram até esse lugar e vocês já estão sentindo medo. Então, isso aqui se chama condicionamento emocional. E se não for tratado, gente, cada vez mais vai virando um ciclo cada vez mais fechado. Então, tem que ser tratado. Precisa de tratamento. Se vocês já estão sofrendo só com uma imaginação, eu tenho medo de sair só. Quem mais? Escrevam aqui. Eu não tô conseguindo ver os comentários, eu acho. Tá? Então vamos lá. Esse aqui, gente, que eu vou passar pra vocês é um dos ciclos mais cruéis da ansiedade, de verdade, que é o ciclo do quero sair, mas não consigo. Eu quero ir na festa do casamento, mas eu não consigo. Eu quero ir na casa da minha sogra, mas não consigo. Eu quero visitar meu namorado, mas não consigo. Esse é o ciclo. Eu quero sair, mas não consigo. E sabe o que é mais doido? Que as pessoas dizem assim, ó. Ah, Bruna, mas é só ir até ali. Para, que frescura. Não vai acontecer nada. Vai, é só até ali. Eu sei que é só até ali. Mas o meu corpo me dá sinais dizendo que não é só até ali. A minha razão, o meu cérebro sabe que não tem problema ir só até ali. Mas o meu corpo grita com os sintomas físicos. O meu corpo grita com a tremedeira, com a palpitação, com o mal-estar. O corpo grita e a minha mente sabe que não tem problema eu ir até ali. Então é por isso que a pessoa com agorafobia sofre. E as pessoas às vezes não conseguem compreender. É só até a academia, vamos ali na academia, não vai acontecer nada. Eu sei que não vai acontecer nada, mas o meu corpo grita, porque o meu corpo está num condicionamento emocional. Ele já acredita na minha imaginação, que só de eu pensar estar nesse lugar, eu vou passar mal, eu vou ter um piripaque, eu vou ter uma crise. Então a agorafobia, ela trava o corpo. A agorafobia trava o corpo. Ela paralisa a vontade. Olha como isso é sério. Ela trava o corpo, ela paralisa a vontade. Tu perde a vontade de viver, tu perde a vontade de sair, se divertir, porque o medo tá maior. O medo tá gritando, os sintomas físicos estão gritando e tu tá paralisada no medo. Tá fazendo sentido pra vocês? Por quê? Bru, ó, a Érica perguntou. Bru,
Por que mesmo sabendo que não vai acontecer nada, sentimos medo? Porque é isso aqui, Erika, que eu tô explicando para vocês. O cérebro, ele criou já essa estrutura. Ele gravou essa memória, tá? Esse lugar produz crise, porque tá baseado numa memória traumática. Esse lugar produz crise. Você, hoje, sabe que tu pode ir naquele lugar. A tua consciência sabe te dizer, pode ir nesse lugar, não tem problema. Mas o teu cérebro vai dizer assim, ó, ele vai buscar aquela memória traumática e vai jogar. E vai dizer, não, lá é perigoso, lá nós vamos sentir dor, lá a gente pode ter uma crise de novo. E aí, tu quer ir até aquele lugar, mas o teu corpo começa a te dar sinais. Tremedeira, palpitação, sudorese, mal-estar, tu começa a sentir os sintomas físicos. E aí, é claro que a gente fica com medo de sair. Já tô com medo antes de ir. Imagina que eu vou até esse lugar se eu já tô com medo antes. Então, a grande questão da agorafobia é que nós temos memórias traumáticas que não foram tratadas e a gente acredita nelas como verdade absoluta. E o nosso corpo acredita e sofre e reage com esses sintomas. O que é que eu tô querendo mostrar hoje para vocês? É que a gente precisa alterar a nossa forma de cognição aqui. A gente precisa de uma reestruturação cognitiva. Do mesmo jeito que o meu cérebro assimilou uma memória traumática, eu tenho que produzir uma nova memória sadia, saudável, para ele poder sair desse lugar de medo, senão eu não vou romper esse ciclo nunca. Então, o que a gente precisa fazer? Um processo, que é o que eu vou apresentar para vocês, o protocolo Fora do Casulo. São 7 semanas, onde cada semana tu vai ter uma atividade específica, só uma, para tu fazer durante a semana, para começar a ensinar teu cérebro a pensar o certo e não ficar presa nesse medo para sempre. Graças a Deus pela ciência, graças a Deus pelos estudos que hoje nos ensinam a como reestruturar cognitivamente a nossa mente, tá? Tá fazendo sentido? Deem coraçõezinhos e muitos likes, tá, meus amores? Tá fazendo sentido? Estão entendendo no condicionamento emocional que a agorafobia causou na mente e que a gente precisa sair desse lugar? Então entendam, a agorafobia trava o corpo. A agorafobia paralisa a vontade. A vontade. Então é muito importante a gente saber disso. E aí o que começa a acontecer? A gente começa a duvidar da gente mesma. A gente acha que a gente não é forte. A gente acha que a gente é fraca. Que a gente vai ser ansiosa para sempre. Que não vai ter saída. Que não vai ter resultado mais para nossa vida. Será que eu vou melhorar? Começa a vir esses pensamentos. Será que eu vou conseguir um dia sair desse lugar? Será que vai ser diferente para mim? Entendeu? Ai, gente, peraí. Certo, amores? Vamos lá. Então, eu tô aqui para lembrar vocês. Você não é o problema. Você não é o problema da sua agorafobia. O problema é esse ciclo que precisa ser quebrado e que vocês não sabiam que tinha como quebrar isso. Mas eu estou aqui trazendo as boas notícias de que esse ciclo pode ser quebrado, esse ciclo pode ser rompido. E existe forma da gente romper o ciclo. Existe forma da gente voltar a sair. E sabe o que é mais louco? Que meus pacientes ou as minhas alunas, elas dizem assim, ô Bru, eu não era assim antes. Antes eu passeava, antes eu ia no shopping, eu não tinha medo de nada. Essa é você. Eu quero te lembrar que você é justamente essa pessoa. Você é essa mulher, você é esse homem que faz as coisas sem medo. O único problema foi que você viveu uma situação de dor dolorosa e o cérebro registrou isso como uma memória traumática muito dolorosa e você está vivendo presa num ciclo que hoje eu tô te ensinando que tem como quebrar e sair desse lugar. Então o problema não é você não é fraca.
Você não precisa viver presa nessa ansiedade para sempre. Isso não vai determinar o resto da tua vida. Mas você precisa se comprometer em aprender a quebrar esse ciclo, reestruturar a mente. Gente, hoje eu viajo, eu ando de avião, eu ando de moto, de carro, de qualquer negócio. Não, eu vou para qualquer lugar. Eu me desafio a coisas que eu não me desafiava. Mas se eu fosse falar com a Bruna, lá de 2003, 2004, que estava presa dentro de casa, com crise de pânico sem fim, trancada dentro de um quarto, toda fechada, de luz apagada, morrendo de medo de tudo, ela ia dizer que eu nunca ia sair desse lugar. Porque quando eu estava presa nessa dor, eu pensava que eu nunca ia casar, que eu nunca ia ter filhos, que eu nunca ia mais ter amigos, que eu não ia conseguir sair desse lugar. E se hoje eu tô aqui do lado de cá, olha só, me expondo aqui, expondo a minha realidade, trazendo para vocês o que tem de melhor hoje no estudo, na psicologia em relação à agorafobia, tô aqui dizendo, gente, eu sou uma mulher livre hoje. É porque o meu intuito, o meu propósito hoje é ajudar o maior número de pessoas possível a se libertar. Porque eu sei que existe um cativeiro e eu sei que existe uma maneira de sair de dentro dele. Tá? Ó, a loirinha escreveu aqui, ó. Eu tenho fé que eu vou me libertar se Deus permitir. Exato. Deus, tudo que Deus mais quer é que você se cure. Mas para isso você precisa fazer o processo. Você precisa. Deus pode fazer assim? Pode. Ele é Deus. Ele faz o que Ele quiser. Mas Ele também pode querer que você passe pelo processo da cura. Como Ele fez comigo. Eu passei pelo processo da cura para que hoje eu pudesse estar aqui conversando com vocês. E tá tudo certo, Deus estava presente da mesma forma. Da mesma forma que Ele poderia ter me curado no estalar de dedos, Ele me curou no processo. E hoje eu ajudo pessoas a se curarem nesse mesmo processo sendo psicóloga. Certo? Então vamos lá, como que começa? Então tudo começa com uma crise, depois vem o medo da crise, e depois vem a evitação. Então é esse o ciclo que começa, tá? Então aqui, ó, é a crise. Essa crise aqui vai dar um local que o teu cérebro vai registrar como dor e vai gerar medo. E aí, com medo, o que que a gente faz? A gente evita. Eu não vou ficar num lugar que me causa medo, que me causa dor. Então a gente entra no processo de evitação. Vamos dar um exemplo real para vocês entenderem. Um dia a pessoa passa mal no mercado, aí ela começa a evitar o mercado, depois ela evita o shopping, depois o carro, depois ela tem medo de sair sozinha até que ela para de sair. É um ciclo baseado no medo. O teu cérebro quer evitar que tu sinta algum tipo de dor. Tá? Só isso que ele quer. Ele quer te proteger. E aí o medo se transforma numa prisão. Tá? A gente vai entrando nesse ciclo. Tem uma crise, depois tu passa mal, tem a crise, aí tu começa a ter medo da crise, e depois tu começa a evitar os lugares. Depois que tu começa a evitar o primeiro lugar, o medo aumenta. Porque toda evitação, tudo que a gente evita por causa de medo, aumenta. Quanto mais eu fujo do que me assusta, mais medo eu sinto. Então o medo cresce. Quanto mais o medo cresce, mais eu evito. Quanto mais eu evito, mais medo eu sinto. E aí a gente vai entrando nesse ciclo repetitivo. Que aí vocês me dizem, Bruna, eu não aguento mais, eu não saio mais. Mas por quê? Vocês só estão dando corda para o medo. E eu tô aqui hoje para ajudar vocês a começar a romper com esse medo. Tá? Então, medo, evitamento. Quando eu evito, vamos lá. Eu senti medo porque eu me lembro que eu passei mal. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu, Bruna, tive uma crise de ansiedade, uma crise de pânico dentro da faculdade. Na época eu estudava
Não estudava psicologia. Eu estudava para ser professora. Acreditem, ó um babado sobre mim. Eu estudava para ser professora. Eu fazia anos iniciais na faculdade. E eu estava dentro da sala de aula e de repente a sala de aula começou a me sufocar. Aquele monte de gente, aquela situação, e eu comecei a ter uma crise de pânico dentro da sala de aula. Na faculdade. Eu peguei e saí de dentro da sala de aula. Porque o que a gente faz? Eu pensei, essa sala de aula é que tá me provocando uma crise. Eu vou sair de quem tá me provocando. Então, eu saí de dentro da sala de aula e fui pro ônibus, para pegar o ônibus para ir para casa. Ok. Tava super nervosa, naquele desespero, tentando respirar, suando, passando mal, agoniada. Quando eu cheguei na parada do ônibus, que eu entrei dentro do ônibus, a ansiedade melhorou porque eu tinha saído? Não. Porque eu ainda tava achando que aqueles locais me causavam dor. Então, dentro do ônibus, eu comecei a passar mal. Comecei a passar mal também. Desci do ônibus e fui correndo para minha casa. Quando eu cheguei na minha casa, o que eu registrei? Aqui é meu lugar de segurança. Aqui eu estou protegida. Aqui eu tô bem. Então, cheguei em casa e aliviei. Nesse dia, o meu cérebro registrou faculdade, local de dor. Ônibus, local de dor. Porque eu me senti mal nesses lugares. Então, eu pensei, não posso mais voltar para a faculdade. O que eu fiz? Tranquei minha faculdade. Tranquei o curso. Sabe quando eu entrei no ônibus? Muito tempo depois, não conseguia nem a pau, porque para mim o ônibus tinha se tornado um lugar de dor. Até que eu fui aprender sobre isso daqui. Aí o que aconteceu? Quando chegou o outro dia, eu pensei, eu não vou na faculdade não, porque lá é um lugar que vai me causar crise. Eu tranquei o curso e passei a evitar. Quando eu evitei a faculdade, naquele momento, a gente tem um alívio momentâneo. Ai, que bom. Eu não vou voltar naquele lugar que eu me senti mal. O alívio é momentâneo. No começo, parece ser uma boa ideia evitar aquele lugar. Porque dá um certo alívio. Ufa, não vou passar por isso de novo. Só que esse alívio momentâneo é que é o grande perigo. Esse alívio é que é perigoso, porque a longo prazo ele vai me paralisar cada vez mais. Eu vou querer sentir cada vez mais alívios. E eu percebo que quando eu evito o lugar de dor, eu sinto alívio, eu começo a evitar muitos lugares. Foi o que comecei a acontecer comigo. Então, eu prefiro ficar aqui, ó, nesse alívio. Eu fico aonde? Aonde que eu sinto alívio? Em casa. Então, eu não saio mais de casa. Então, eu fico só em casa. Por que eu vou me expor a lugares de dor? Porque a minha mente criou como se fosse um lugar de dor. Foi um episódio, foi um momento específico. Eu preciso tratar esse um momento específico. Eu preciso me encontrar com essa situação de dor e não ficar fugindo dela. Gente, eu fugi tanto, que eu fiquei presa. Presa dentro da minha casa, gente, por muito tempo. Por ano. Perto de um ano eu fiquei presa dentro de casa. Dentro do quarto. Então, assim, ó, esse alívio, ele é safado. É um alívio safado. Ai, aqui tá tudo bem, aqui eu tô segura. Não, eu preciso ir naquele lugar, eu preciso me entender naquele lugar. Eu preciso mostrar pro meu cérebro que foi um momento, um episódio. Não é uma regra que todas as vezes eu vou passar mal de novo no mesmo lugar. Isso é uma regra mentirosa, isso é distorção cognitiva. É uma mentira da mente no intuito de me proteger da própria dor. Só que essa proteção acaba me gerando mais dor. Certo? Aí o que acontece? Esse alívio momentâneo reforça o medo. Então eu dou mais a comidinha pro meu medo, ele aumenta.
Nossa, é melhor eu ficar aqui no alívio, porque quando eu entro naquele lugar de dor, eu fico muito assustada. Então a gente começa a evitar. Quanto mais evita, mais medo sente. Cada vez que você evita, você se sente menor. Cada vez que eu passava na frente da faculdade, que eu olhava lá pra dentro, que eu pensava, eu não consigo entrar aí, a minha identidade, a gente fazia assim, eu me sentia péssima, eu me sentia fraca, eu me sentia sensível, eu me sentia incapaz. E é isso que esse alívio começa a fazer ao longo prazo. Toda vez que tu olha a situação e tu diz, meu Deus, tá todo mundo lá, por que que eu não consigo ir para aquele lugar? E aí é que tu começa a ver, tá alguma coisa errada. Por que que eu não posso ir até lá? Por causa de uma crença. Por causa de um pensamento. Mexe com a autoestima. Tu começa a se sentir uma pessoa fraca, humilhada. É horrível. Então, como eu já vivi isso, gente, eu já me escondi do mundo, eu já chorei pra ter que ir até na esquina, na padaria. Eu já chorei. Eu já chorei por ter medo de ir até o banheiro. É por causa disso que eu ajudo hoje vocês a mudar essa reestruturação. Porque ela não é verdadeira, tá? Ela é um erro, é uma mentira. É uma mentira que aprisiona vocês. Então, eu vou dar uma técnica simples pra vocês, tá? Essa é um pedacinho de uma técnica que inclusive tá lá no protocolo. O protocolo Fora do Casulo, ele vai dar técnicas simples e diretivas para reestruturar esse pensamento de medo, tá? Esse pensamento de dor, de trauma. Sabe? Quando a gente criou essa memória traumática de dor, o nosso cérebro precisa começar a enfraquecer essa memória, esse pensamento, e ele precisa criar novas memórias realistas e positivas, funcionais. E no protocolo, nessas 7 semanas, cada semana é uma reestruturação que tu vai dando um comando pro cérebro. Então tu vai repetindo aquele comando para ensinar o teu cérebro a pensar certo, tá? Marcele, a ansiedade faz você sentir dor no corpo? Muita, 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 tá? Muita dor no corpo. Então vamos lá. Pega essa dica aí para vocês já começarem a aplicar, tá? Ó, essa dica que eu vou dar para vocês, eu uso até hoje. Quem tá aqui, minhas alunas do Liberte-se da Ansiedade, minhas alunas da Tríade do Medo, as minhas alunas do Vencendo os Pensamentos Negativos, quem tiver aqui, quem for aluno meu vai saber que eu falo sempre. Quando o medo vem forte, quando o medo vem pensamento a gente só muda ele com outro pensamento. Não existe um remédio que eu posso dar aqui pra vocês que vai mudar o pensamento. Então, eu tô ensinando vocês a pensarem, tá? A pensar certo. A pensar de uma maneira eficiente, que vai deixar vocês mais fortes e não com tantos medos. Então, quando o medo vier forte, fecha os olhos e pensa assim, ó. Pensa no que é que você tá pensando. Esse pensamento, ele é uma verdade? Ele tá acontecendo agora? Ou ele é imaginação? É um perigo real ou é um perigo imaginativo? E se eu passar mal? É uma imaginação. E se fulano me falar tal coisa? É uma imaginação. Eu quero que vocês fechem os olhos e pensem, isso que eu tô assustada agora é real? É um perigo real ou é imaginação? Essa pergunta, essa frase, é a frase que eu uso hoje, a minha vida inteira eu uso essa frase. Ela é a que desbloqueia, me tira de uma crise de ansiedade, tá? Se eu começo a me perceber ansiosa, a primeira coisa que eu faço é avaliar meu pensamento, o que eu tô pensando, e eu penso, isso é real ou é imaginação? Se é uma imaginação, eu respiro fundo e eu trago a minha mente de volta para a realidade. Aonde que eu tô?
Ah, eu tô agora no meu escritório, tem uma luz aqui, tem 2 telefones, tem meu notebook. Eu começo a falar com o meu cérebro, trazer ele de volta para a realidade. O problema da ansiedade é o quê? É pensamento. O problema da sua ansiedade é só o que você pensa. A tua mente está machucada. O conteúdo dos teus pensamentos está destruído. Você está negativa, você está pessimista. Você cria catástrofes onde não está acontecendo. Você fica imaginando um cenário que não está sendo real. E é esse cenário que a gente precisa mudar. Daiane, esse questionamento para mim é o melhor. Eu na mesma hora trago o meu pensamento para agora. O Dai, para mim é o meu melhor pensamento. Quem é aluna do programa Liberte-se da Ansiedade, tem uma lista com mais de 100, eu acho. Mais de 100 frases que é para você descobrir qual é a sua frase que desaciona o medo na sua mente. Para mim, Bruna, é essa frase. Isso é imaginação ou é realidade? Quando tu começa a dialogar com o teu pensamento e não absorve tudo, absorve. Tudo é problema. O fulano morre lá na esquina e tu já acha que tu vai morrer também. Ciclana teve uma doença, tu já começa a se averiguar para saber se tu tá tendo a mesma doença. Isso é psicossomatização. É uma mente que tá que nem uma esponja, filtrando tudo de todos e não estabelece um limite. Eu tô ensinando vocês, e o protocolo Fora do Casulo vai fazer isso muito bem também, de maneira simples e diretiva, porque são apenas 7 semanas, a pensar, gente. Nós estamos doentes porque a gente já não sabe mais pensar. Então eu quero ensinar vocês a pensar de uma maneira estruturada, cognitiva e que vai gerar um alívio na vida, que vai gerar um comportamento sadio. Vocês vão voltar a passear, eu quero que vocês voltem a viajar, a ir numa festa sem ter medo, a ir no supermercado sem fazer a compra rápido, correndo, porque tá morrendo de medo de ter uma crise no meio da fileira do supermercado, tá? Então é isso que a gente precisa fazer. Andréia, o problema na hora da crise parece que saímos da nossa realidade. E sai, Andréia, mesmo. Sai. Porque a mente não está controlada. Está com uma mente livre. Eu ensino vocês a romper com a crise antes dela começar. Na hora que a crise já começou, que o teu corpo todo já está cheio de sintoma, não adianta tu querer fazer milagre nessa hora. Quando a crise já bateu, o melhor que tu tem a fazer é esperar passar. Mas o que eu quero ensinar vocês, e eu ensino isso no Liberte-se, e eu vou ensinar isso agora dentro do Fora do Casulo, do protocolo, é vocês a pararem a crise antes dela se estabelecer. É vocês controlarem a crise, entender o pensamento, entender o gatilho, entender o sintoma do corpo e fazer a mente parar. Para, trava, isso é real, é imaginação. Começa a trabalhar com o teu cérebro em teu favor. A nossa mente, gente, é uma máquina poderosa, mas ela tem que ser usada em nosso favor e não contra a gente. O problema é que a gente usa a nossa mente contra. Ela nos machuca, ela deixa a gente em crise. Toda hora a pessoa tá assustada, toda hora achando que a crise vai chegar. Não funciona. Não dá certo assim, tá? A Tati, larguei trabalho, fui deixada pelo marido e hoje tenho medo de perder mais alguma coisa. E Tati, se tu não tratar o teu psicológico, o teu emocional, tu vai ficar presa nesse medo. Porque tu provavelmente já tá cheia de memórias traumáticas de dor. E aí tu vai começar a evitar. Às vezes vai até evitar um relacionamento, vai evitar um trabalho. Quantos alunas eu tenho que perderam o emprego? E agora, graças a Deus, quantas eu tenho que já retomaram o trabalho? Conseguiram voltar a trabalhar sem ter crise. Casey, eu acho até que tá aqui, pode relatar isso. É verdade, mais inúmeras que eu tenho aqui relatórios. Bruna, consegui arrumar emprego de novo, tô feliz, tô trabalhando sem medo. Gente, o nosso cérebro, ele é ensinável. O grande problema é que a gente... Ó, aqui a Casey tá aqui, ó. Eu voltei a trabalhar, minha aluna.
O grande problema é que a gente só ensina ele as coisas erradas, ruins. O trauma fica ali, a gente não trata trauma, a gente não trata dor, a gente não trata situação difícil, a gente cala, não conta pra ninguém, morre de vergonha que alguém saiba. Morre de vergonha que alguém saiba que você teve uma crise. E aí não conta pra ninguém e fica presa, morrendo de medo de tudo. Se não tratar, cada vez mais vai ficar mais presa, vai sentir mais dor e mais medo. Tá? Então eu vou passar pra vocês aqui um treino cerebral, porque eu sou super legal. Eu sei que aqui nós temos muitas pessoas com agorafobia e eu já quero antecipando pra vocês um treino cerebral dentro do protocolo, e eu vou abrir as vagas já daqui a pouquinho pra vocês. Dentro do protocolo vocês têm essa oportunidade de vocês vão ter muitos treinos cerebrais. Porque pra voltar a andar de avião, para conseguir entrar no elevador, para conseguir fazer alguma coisa que você já não faz mais, você precisa treinar a sua mente. A única coisa que está te impedindo é a tua própria cabeça. Então eu quero ajudar vocês com esse treino cerebral, certo? Então bora lá. Como que vai funcionar esse treino? Ó? Vocês vão escolher um lugar neutro, ou seja, um lugar que vocês não sentem medo de estar, tá? Provavelmente vai ser a casa de vocês. Mas escolham um ambiente neutro na casa de vocês. Um lugar que vocês se sintam seguros, que dê uma sensação de segurança, tá? Pode ser no portão, pode ser numa calçada, pode ser a garagem. Aonde for, vocês vão escolher um lugar para irem até lá. Com calma, sem forçar, tá? Vamos dizer que você tem medo, por exemplo, de ir... Você tem medo de entrar no supermercado, mas você consegue ir até a frente do supermercado. Então eu quero que você vá até a frente do supermercado e não entra nele, só para lá na frente. Bruna, eu tenho medo de sair de casa. Então eu quero que tu vá até a garagem da tua casa ou até o portão. Quem conseguir até a calçada, eu, Bruna, comecei indo até a porta da minha casa. A porta. Eu ia até a porta. Eu chegar até a porta e voltar pro meu quarto já era uma super evolução. Então cada pessoa avalia qual é o seu ponto de dor. Então, às vezes vai ser sair do quarto e ir até a porta, tá show, já é um início. E eu quero que vocês fiquem lá por alguns minutinhos. Eu quero que você se observe. Se você tem medo do elevador, vai até a frente da porta de algum elevador. E aí tu para lá na frente. Quero que tu fique em silêncio. Pode apertar no botão do elevador, respira. Se conseguir abrir a porta, olha dentro dele, fecha a porta. Se for na garagem da sua casa, vai lá, respira. Se observa naquele lugar, naquele ambiente. Observa o que tem ao seu redor. Parece besteira, né? Parece uma besteira isso? Mas isso é uma estratégia para tu começar a mostrar pro teu cérebro que você tem o controle dos lugares que você decide ir. Essa situação aqui do teu cérebro de você sentir medo e dor dos lugares é porque ele tá te mostrando que ele domina. A tua dor, ela tá gritando mais alto do que a tua potencialidade de viver a vida. Então, quando a gente faz esse exercício, esse treino cerebral de ir até algum lugar que você se sinta confortável, observar esse lugar, você se observar, ouça a sua respiração, abre a porta do elevador, fecha, talvez passeia na frente do aeroporto se você tem medo de avião, ou abre uma imagem de avião, a parte interna do avião aqui na internet, se observa nesse ambiente. E isso é um treino cerebral. Passa alguns minutos ali.
e mostra para o teu cérebro: eu estou no controle. Eu estou nesse lugar, eu escolhi estar nesse lugar. Eu quero estar aqui nesse lugar. Bruna, começo a me sentir angustiada. Permaneça nesse lugar o quanto você conseguir. Na hora que se tornou já doloroso demais, sai, volta para o teu lugar de segurança. No dia seguinte, faz isso de novo. Vai até esse lugar e tenta permanecer um tempo um pouco maior. Aí volta. Só vai se experimentando estar nesse lugar. Tem que sair. A gente precisa agir. A gente precisa fazer algo. A gente precisa sair do lugar. E esse é um treino cerebral. Você começa a registrar novas memórias. Eu consigo estar aqui. O ambiente não é tão assustador quanto eu imagino. É um ambiente seguro. Eu dou conta, eu tô respirando. Meu corpo tá aqui. Certo? Bruna, os sintomas da ansiedade duram quantos dias? Depende, tem pessoa que vive ansiosa, né? Fica num processo ansiogênico, mas uma crise de ansiedade, ela tem um pico e ela baixa, tá? Uma crise de ansiedade ou um ataque de pânico tem um pico, vamos dizer, em torno de uns 20 minutos e passa, certo? Então, gente, esse treino cerebral é importante. Eu sei que as pessoas não entendem muitas vezes por que não vivem o que você vive. Eu sei que às vezes a família julga, os filhos não entendem, o marido não colabora. Eu sei que as pessoas às vezes têm dificuldade de entender por que você tem tantos medos. Tudo que elas enxergam, o que as pessoas de fora enxergam é que você evita tudo, né? Que você evita. Elas não enxergam o que você sente por o que está evitando, né? E eu sei que isso também é um ponto de dor para as pessoas que sofrem. É não serem compreendidas pelos outros, né? Não serem compreendidas. Eu quero dizer para vocês aqui algumas frases que é importante vocês usarem, inclusive, para falar para essas pessoas quando não entendem a sua dor ou quando elas não entendem por que você não consegue sair de casa, né? Mas olha uma frase interessante que vocês podem usar. Eu sei que parece simples para você, mas para mim, sair de casa é muito doloroso, é como escalar uma montanha. É difícil, me gera dor. As pessoas precisam entender que aquilo dói, que não é frescura, que não é bobagem, que não é besteira, mas é um processo de dor. A ansiedade, a agorafobia, ela causa essa dor física. Então a gente precisa fazer com que as pessoas também muitas vezes entendam. Não é que eu não quero ir nesse lugar, mas o meu corpo me impede. Lembra que é o corpo que trava? O corpo trava, eu não consigo chegar nesse lugar. Eu sinto fisicamente um travamento. Mas eu também quero que vocês digam isso sabendo que vocês estão em processo de tratamento. Precisa tratar. Precisa fazer algo, tá? O que é que não funciona no processo de agorafobia? Anotem aí. Forçar uma saída sem preparo. Se você sofre com agorafobia, tem medo, não força uma saída. Ah, Bruna, eu tenho medo de andar de ônibus. E aí tu vai lá e força um passeio de ônibus. Não é legal assim. A gente precisa fazer as coisas de forma gradual, processual. O processo da agorafobia, ele é tipo o desmame do antidepressivo. Ele tem que ser devagar, ele tem que ser lento. Ele tem que fazer sentido para você. Você precisa começar a se sentir segura novamente naquele lugar. Então tem que ser um processo lento, tá? Fingir que não está sentindo nada. Isso também não ajuda. Se cobrar como se fosse culpa sua também não vai ajudar. Esperar que os outros entendam sem você se posicionar. Tudo isso que eu tô falando para vocês só aumenta o ciclo do medo. E essa não é a ideia, tá? A ideia é deixar vocês mais fortes e não aumentar o ciclo do medo. Lembra que vocês já têm um ciclo de dor registrado na mente. E a gente precisa agora mudar esse ciclo.
tá? Então, gente, eu quero falar para vocês justamente como que a gente faz isso dentro do protocolo Fora do Casulo, né? Vocês tanto esperaram, tanto me pediram, graças a Deus o protocolo tá redondinho, pronto para vocês entenderem como é que funciona. E eu vou explicar por que Fora do Casulo. Porque olha tudo que a gente falou aqui, gente. É como se a gente tivesse presa. A agorafobia, ela vai aprisionando a gente dentro de um lugar que começa a ficar sufocante. É como se a gente tivesse presa dentro de um casulo, mas na verdade nós somos lindas borboletas. Lindas borboletas que têm asas lindas para voar. A gente está cheia de vontade de viver, de energia para viver a vida. Mas muitas de nós tá com a asa presa, a gente tá lá dentro do casulo. Geralmente esse casulo, ele é a nossa casa. A casa vira casulo, o quarto vira casulo e até o próprio corpo vira casulo. Então a gente precisa sair desse lugar e eu quero ajudar vocês com esse protocolo que tem um passo a passo de 7 semanas e eu vou explicar para vocês como que funciona, tá? O protocolo Fora do Casulo são 7 semanas de acompanhamento. 7 semanas. Bruna, eu tenho medo de elevador. Bruna, eu tenho medo de ter uma crise, eu não consigo mais sair de casa. Então o protocolo, tu vai seguir o passo a passo durante 7 semanas. Na semana 1, vai ter as atividades específicas da semana 1. Cada semana eu coloquei um nome específico como se fosse do casulo mesmo. Então na semana 1 nós vamos começar a despertar as asas, tá? Despertar as asas. Nessa primeira semana vocês vão entender sobre o ciclo do medo e o ciclo da agorafobia. E aí a gente já vai começar a identificar os primeiros gatilhos emocionais. Tem coisa que vocês nem se lembram que vocês sentem gatilho emocional. Traumas, dores. E aí as atividades e todos os desafios que eu trago para essa semana, vocês vão começar a entender sobre a agorafobia. Então na primeira semana nós vamos começar a despertar essas asas. Gente, tá travando aqui? Me dê um sinal aí. Tá travando aqui? Tá travando ou não? Tá de boa? Tá travando aqui? Alguém escreve aí no chat? Não? Tá. Então acho que é pra... Tá, então vamos lá. Então a semana 1 a gente vai despertar as asas, tá? Na semana 2 a gente vai começar a reconhecer o casulo que vocês estão presas. Então, ali a gente começa a reduzir o medo do medo. Na semana 2, as atividades da semana 2 é para você reconhecer no que é que você está aprisionada no medo. Então, vai começar a reduzir o medo do medo. Então, é uma semana muito importante. Na semana 3, na semana 2, a gente começa a reconhecer os gatilhos e o padrão de pensamento negativo. Então aquela pessoa que é negativa, que é pessimista, que tá ali presa, toda vez tá assustada, não consegue mais ir para os lugares porque tá presa nesse mesmo pensamento, é na semana 2 que você vai começar a entender esses gatilhos de pensamento. Na semana 3, eu chamo ela do coração do protocolo. A terceira semana são os ventos de coragem. Aqui, a gente vai começar a enfrentar o evitamento. Lembra que a gente falou aqui sobre a evitação? Que a evitação é que aumenta o medo da agorafobia? Então, é na terceira semana, que é o coração do protocolo, que a gente vai começar a utilizar técnicas práticas para reduzir a ansiedade. E aí nós vamos começar a criar pequenas vitórias. Então a semana 3 não pode pular não, tá? Tem que fazer a semana 1, tem que fazer a semana 2 para tu ter a bagagem que tu precisa para fazer a semana 3. A semana 3 é o coração do protocolo.
É ali que tu vai começar a se dar de cara com aquilo que tu tava evitando, com essa safadeza da evitação, tá? Na semana 4, começa técnicas para sair sozinha. Então, Bruna, eu não consigo ir no elevador. A gente vai ter uma técnica específica para tu ir para lá. Bruna, eu não consigo, eu tenho medo de sair sozinha, de ir até a padaria, de ir no mercado, de ir no shopping. Na semana 4, são abrindo as janelas internas. A gente vai começar com técnicas específicas para você voltar a sair sozinha. E aí tu tem que seguir o passo a passo, certo? Na semana 5, a gente vai começar a fortalecer a mente e o corpo. E aí aqui tem técnicas de segurança e de apoio, para a gente não querer retroceder, para continuar, porque a gente vai chegar a sair sozinha de fato, tá? Na semana 6, você vai começar a dar voos seguros. Então aqui a gente vai construir uma rotina saudável para você começar a fazer aquilo que você tem medo, seja viajar, seja passear, seja ir até a pracinha, seja ir no supermercado, na padaria. A gente vai criar aqui uma técnica e é para você se sentir assim desafiada e segura ao mesmo tempo. E na semana 7 é a fora do casulo, tá? É pra gente sustentar de fato a sua liberdade. É um processo de 7 semanas que só vai funcionar para quem se comprometer. Bruna, eu tenho vontade de voltar a viver normalmente. Bruna, eu queria muito conseguir sair sem medo. Se você não se comprometer no processo, gente, eu nem aconselho. É para aquela pessoa que de fato diz assim, Bruna, eu não aguento mais, eu preciso, eu quero a minha liberdade de volta, eu quero voltar a ser aquela pessoa que eu era antes do medo. Aí pronto, aqui tu segura na minha mão que a gente vai caminhar juntas, tá? Então é o seguinte, gente, eu falei pra vocês que eu ia lançar esse protocolo hoje. E de fato, ele vai ser lançado hoje. Bruna, quero participar do protocolo. Como que funciona? O link já tá liberado para vocês, tanto aqui quanto aqui, tá no meu perfil, o link do Fora do Casulo. O programa, o protocolo, ele custa R$ 597. Tá? R$ 597. Vocês já têm todo o material, tem tudo lá liberado para vocês. As aulas já estão liberadas. Fazendo a matrícula hoje, vocês entram hoje mesmo no protocolo. Mas como hoje é a live de lançamento, a gente tá dando 50% de desconto. Anotem aí, ó. 50%. Então, não vai pagar 597, vai pagar 297. Tá, gente? R$297, que é promoção de lançamento do protocolo, com 50% de desconto. O link já tá na minha bio. Pode parcelar em 12 vezes de R$30. Gente, 12 vezes de R$30. De fato, é para aquelas pessoas que querem, que precisam, que estão dispostas. São 7 semanas, as aulas já estão todas montadas especificamente. Quando tu entra na aula, embaixo já tem todo o material em PDF para você imprimir. Lá tem questionário, lá tem um levantamento de cada aula para você não perder nenhuma informação. A gente vai fazer uma varredura na tua mente e nos teus pensamentos. Vai fazer uma varredura aí no que é que você tem vivido, quais foram suas dores, seus traumas, um monte de coisa. Então, quem quer, gente, o protocolo Fora do Casulo, nesse preço promocional de live, hoje, comprando hoje, fazendo a matrícula hoje, sua matrícula fica R$297, 50% de desconto. E quem se inscrever hoje ganha o e-book Ciclo do Medo, tá? Vou liberar o e-book o Ciclo do Medo para vocês. Tá super maravilhoso para você entender sobre ansiedade, pânico e medo,
Quem se matricular hoje no Fora do Casulo já ganha o e-book, tá bom? Gente, R$ 297, pode parcelar em 12 vezes de 30, pode ser no Pix e acho que é isso. Não sei se vocês têm alguma dúvida, alguém quer mandar aqui alguma dúvida. Hoje é um ótimo dia pra gente começar o protocolo, né? Aí, ó, pode começar, já começa a assistir a aula 1, vai entender todo o processo, como que funciona, o que fazer. O link tá na minha bio, deixa eu colocar aqui, ó. Link do protocolo na bio. Gente, vocês têm alguma dúvida? Deixa eu ver. Sim, no grupo do WhatsApp, aqui, ó. O grupo do WhatsApp, quem tá no grupo do WhatsApp também vai receber, tá? Esse link com o desconto, gente. Então, corram, aproveitem, tá? Pra vocês, de fato, não perderem essa oportunidade. Tá presa aí na agorafobia, no medo, não sabe como fazer. Bruna, eu preciso reestruturar minha mente. Eu preciso reestruturar o meu pensamento, a minha forma, né, de pensar, de ver o mundo. Tô presa, não consigo mais sair de casa, tô paralisada. Essa é uma ótima oportunidade para vocês fazerem o protocolo as 7 semanas e ver o resultado, né? As alunas que fizeram saíram satisfeitas, né? Como eu conseguiu voltar a trabalhar. Tem outra aluna que tá andando no elevador, né? Tinha uma aluna que não conseguia nem sair de casa, ela saiu de casa, conseguiu fazer, assim, são vitórias, gente, assim, que transformam a nossa vida. Então, de fato, é para quem precisa, tá? Deixa eu ver aqui. Tinha alguém que tinha me mandado uma pergunta, eu não respondi aqui. Sim, aqui, Josi. Porque quando sinto algo estranho no meu corpo e já imagino algo ruim, meu coração acelera e minhas mãos suam e tenho que beber água. Ó, porque quando sente algo estranho no corpo, tu já imagina, ó, o pensamento, tu mesma já colocou. Eu já imagino algo ruim e o coração acelera, né? Porque o coração, ele tá só respondendo ao comando do cérebro de que você tá em perigo. E aí, se eu tô em perigo, o meu corpo todo começa a dar sinais para eu sair daquele lugar. Então, o coração acelera, sua. E aí, tu vai beber água porque tu tá morrendo de medo. Tu quer tentar acalmar teu corpo, teu coração, tá? Bruna, Marcele, como faço para vencer a ansiedade? Ó, Marcele, eu acabei de lançar aqui para vocês o protocolo Fora do Casulo, tá? Quem precisa aí, ó, são 7 semanas para você tratar aí o medo que tá baseado na sua ansiedade, tá? A ansiedade, e aí tem a opção também, Marcele, para você fazer o programa Liberte-se da Ansiedade, que é um programa todo específico só para ansiedade, quem sofre de ansiedade. Esse protocolo serve? Serve. Tu tá paralisado em qual medo, Marcele? Tu tem medo de sair de casa? Toda vez que vai sair já acha que vai passar mal, que vai ter uma crise e o corpo começa a reagir? Se o corpo começa a reagir toda vez, tem medo de ir no mercado, fica angustiada, tem medo de ter uma crise, pode ser agorafobia. O protocolo é para isso. O protocolo é específico para a agorafobia. Certo? Mais alguma dúvida, gente? Vou ficar aqui uns 5 minutinhos respondendo dúvidas de vocês. Mais alguma dúvida? Digam aí. Sim, é pra quem sofre com agorafobia, exatamente. Quem está participando do Fora do Casulo pode também participar do Liberte-se? Pode sim.
Ó, tá, Fran, deixa eu dizer. O programa, o Fora do Casulo, o protocolo Fora do Casulo, ele é voltado especificamente para medos específicos, que é o caso da agorafobia. Quem tem medo na agorafobia, por exemplo, não consegue sair, tá paralisado nesses medos e a pessoa já tá presa dentro de casa, o protocolo Fora do Casulo vai te ajudar especificamente nesse sentido. É para aquelas pessoas que estão aprisionadas. E vai tratar, não tem como não tratar em contrapartida da ansiedade. Porque ali nós vamos falar sobre pensamentos negativos, sobre crenças, sobre regras, que tu tá aprisionada nesse ciclo de regras. Então o protocolo vai trazer vai te ajudar especificamente nisso. São 7 semanas para te ajudar a fazer uma coisa que tu não fazia e tu voltar a fazer. Bruna, eu tenho medo de andar de ônibus, então o protocolo vai ser todo direcionado para tu conseguir retomar, voltar de ônibus, andar de ônibus. O Liberte-se da Ansiedade é o programa mais completo que eu tenho. O Liberte-se da Ansiedade, ele vai tratar todas as camadas de uma forma mais generalista, mas todas as camadas da ansiedade, desde pensamento, regra, crenças limitantes, o que tu imaginar de ansiedade é tratado dentro do Liberte-se da Ansiedade. O protocolo Fora do Casulo é para quem sente um medo específico. Bruna, eu tenho medo de não dar conta, de não conseguir fazer determinada passeio. Então, a gente vai tratar isso. Teve aqui gente... Oh, Menezes, tudo bem? Que pena. Ó, tenho muito medo de andar de ônibus, Van, Tati. Se comprometeu Fora do Casulo, é uma oportunidade muito interessante, porque são estratégias específicas para isso. Semana 1, semana 2. Gente, o vídeo do protocolo, eles são vídeos curtinhos, 15 minutos. Então, por exemplo, segunda-feira eu quero começar. Segunda-feira tu seleciona 15 minutos e assiste 15 minutinhos e passa a semana toda remoendo esses 15 minutinhos. Passa a semana toda executando os exercícios daquela semana. Na outra segunda, tu vai assistir o vídeo 2, que é mais 15 minutinhos. Vai pegar todo o material e vai executar semana 2. Gente, é sucesso na certa, tá? É sucesso. Marcele, tu me pede no privado que eu te mando. Me manda um direct que eu te envio o link. Ó, meu suporte já tá falando contigo aí, tá, Marcele? Pode responder aí que se tu não tiver no grupo do WhatsApp, a gente já te adiciona também, tá? Mas olha, gente, aproveitar essa oportunidade que é de lançamento, tá? Lançamento por R$297, R$30 por mês, dá super pra você tratar a sua psique, né? Ó, ela não tá, suporte, ela não tá no grupo. Chama no privado que elas te adicionam lá. Tá bom, gente? Tem mais alguma dúvida em relação à ansiedade, ao Liberte ou ao protocolo Fora do Casulo? Gente, o protocolo, de fato, assim, ó, é transformador. Não tenha medo de investir na sua saúde mental. O link tá na bio, tá? O link tá na bio, já liberado com desconto. Quem entrar no protocolo hoje vai receber no grupo do WhatsApp, já vai receber no WhatsApp o e-book. O e-book vai de brinde, tá? Esses 30 é só no cartão? Tu passa no cartão de crédito, tu pode parcelar em até 12 vezes lá no cartão de crédito, tá? Pode passar em até 2 cartões de crédito. Ah, Bruna, eu não quero passar tudo em um. Pode passar em 2 cartões também. Ou pode fazer R$297 no Pix. Mas é uma excelente oportunidade, gente, para quem precisa de tratamento. O melhor dia é hoje, tá? Não precisa, sabe? Não precisar se acostumar a viver com o medo é bom demais. É bom demais.
Então, só depende de vocês. Certo? Mais alguma dúvida ou podemos encerrar? Ó, eu já tô recebendo aqui mensagem de pessoas que já entraram no protocolo. Sejam bem-vindos. Deixa eu ver. Karina, seja bem-vinda ao protocolo. Bárbara, sejam bem-vindas, sejam bem-vindas. O suporte sempre vai entrando em contato, tá bom? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Bruna, posso pagar? Bru, posso pagar em menos? Sim, tu pode fazer em quantas vezes quiser. Lá, quando tu entrar para fazer a inscrição, lá tem até 12 vezes. Mas quer fazer em 4 vezes? Quer fazer em 3 vezes? Tem todas as opções. Tu pode ir lá e escolher qual que fica melhor para você, tá? Mais uma pergunta aqui nessa rede. Bru. Eita, aqui eu passei várias, hein? Tem algum material de apoio? Tem material de apoio sim. Toda vez que tu vai assistir um vídeo, embaixo vai ter embaixo do vídeo ali vai ter todo o suporte já com todos os PDFs. Vocês podem imprimir, inclusive quem tá entrando, gente, imprimam o material, que é importante para escrever mesmo, sabe? Vocês mesmos escrevendo, fazendo as anotações, porque afinal de contas é a vida de vocês que tá em jogo, né? É a própria realidade. Então, para a gente mudar a reestruturação cognitiva, a gente precisa se envolver nisso, certo? Certo, gente? Mais alguma dúvida? Aproveitem o preço da live, R$ 297. Pode parcelar em até 12 vezes no cartão. O link vai ficar na minha bio. E qualquer dúvida, gente, me chamem no privado, que a gente tá aqui à disposição para ajudar vocês, tá bom? Beijo! Beijo aqui, gente. Obrigada pela audiência, pelo carinho, pela atenção. O link tá na bio. Corram pra lá que eu vou esperar vocês do lado de cá. Tchau!